Olá, minha gente, boa tarde. Vamos iniciar mais um dia da nossa novena de Pentecostes, novena ao Espírito Santo de Deus. Hoje, no quarto dia, que tem como tema Espírito Santo, doador dos dons. Seja bem-vindo. Mande o aviãozinho com esse link da novena para mais pessoas orarem conosco. Tem sido tardes muito abençoadas, né? Já com muitos testemunhos para a glória de Deus. Eu vou começar hoje dando um trechinho de uma música, pedindo a intercessão da Virgem Maria para este dia de novena, né? Para que o Espírito Santo venha e nos socorra. Reunidos aqui no cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos os seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Bueno! Ontem marcou, né, na história que a Jéssica leu de Santa Gema, né, que foi assim o golpe fatal, quando Santa Gema pede para a Virgem Maria interceder, né, para que Jesus faça aquilo ouvindo o pedido da sua mãe. Aí a graça vem, né? E a Jéssica até postou nos stories dela hoje o link com aquele relato para a gente poder imprimir e mandar para a luta espiritual que Santa Gema empenhou. Chamar Jéssica. Olá. Olá, boa tarde. Boa tarde. Fiquei com o bico seco, fui procurar minha água, esqueci a água. Eu estou procurando aqui as minhas intenções. Ai, meu Deus. Eu recebi umas intenções novas hoje também. Vou aproveitar para trazer agora, já, enquanto tu procura as tuas, Isso. Pode ser? Eu acho que eu levei para rezar lá no meu quarto. E ficou lá. Jesus Cristo, ficou lá. Jesus, me ajuda. Deixa eu ver se eu Tá, eu recebi pedido de emprego para a gente interceder pelo Matheus Moura. A pessoa que mandou a mensagem disse que ele sofreu um grave acidente, está na UTI. Então vamos unir nossas orações por ele hoje. Também pelos casais que estão em filas de adoção. Nós já estamos rezando, né, pelas mulheres que querem gestar, e vamos incluir de uma maneira especial hoje os casais, porque ela me falou assim da angústia, para o Espírito Santo socorrer nessa angústia da espera para ter seus filhos. E também a Mayra pediu pela saúde de uma amiga chamada Vera, que hoje ia passar, já passou, vai passar ainda por uma cirurgia na coluna. Então, se ela já fez a cirurgia, a gente reza pela recuperação, se ela ainda vai ser operada por todo esse procedimento. Achou? Aham. Ô, Kátia, como é que é o nome do jovem que tá na UTI, que acidentou? Matheus Moura. Matheus. A pessoa que me mandou o pedido ainda disse que ela também não conhecia, mas que alguém tinha pedido oração para ela e ela estava repassando para a gente. Perfeito, assim que é bom, assim que é bom. E a gente vai rezando. Amém. Bora rezar então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo, nosso Senhor. Amém. O tema de hoje, do quarto dia, é o Espírito Santo, doador dos dons. Sendo próprio do amor, beneficiar e repartir dons, isso acontece principalmente com o amor por excelência, que é o Espírito Santo. E o faz para com as criaturas pobres e necessitadas que se confiam a tão grande provedor, aquele que concede não só aquilo que lhe é pedido, mas dá em abundância diante de cada pedido e de cada desejo. São seus verdadeiros devotos aqueles que dele recebem um filial temor que os afasta do pecado, que recebem uma fervorosa piedade que os faz mais queridos a Deus e benevolentes com o próximo, uma ciência que endereça os próprios juízos e faz com que vejam claramente as coisas de Deus, uma sobre-humana fortaleza onde todo obstáculo seja superado, o celeste conselho para distinguir os movimentos da graça e para eleger prudentemente os meios mais apropriados para a salvação. Recebem, enfim, um sobrenatural intelecto, que é sustento para a fé e luz para a vontade, e uma sabedoria celeste que os leva a conformar os pensamentos e vontades ao divino beneplácito, colocando-os em perfeito acordo com Deus. Como então, tendo um benfeitor assim, tão extenso de graças e de dons, nós somos tão pobres? Pobre é o nosso espírito de celestes dons, paupérrimo é o nosso coração de virtudes, pobre e nua de méritos é a nossa alma. Mas de onde, então, surge a pobreza, enquanto estão abertos diante de nós os tesouros do Paráclito e o doador de todo bem que infinitamente nos ama? Sim, o Espírito Santo nos ama infinitamente e concede os seus melhores dons àqueles que os desejam, a quem pede, a quem fielmente a eles correspondem. Com uma mão no coração, ó cristão, reconheça a tua pobreza espiritual e diga como correspondestes às inspirações, às luzes, às graças do Paráclito. Desejaste ardentemente seus preciosos dons? Pediste com fervorosa e constante oração? Afastaste teu coração das coisas da terra para te enriquecer dos tesouros do céu? Reflete e responde. Dá uma intimada no final, né? Aqui a Beata deu uma intimada na gente no final, né? As coisas que me chamam a atenção no dia de hoje, né? Logo no primeiro parágrafo, que para mim, né, tá no primeiro parágrafo, que diz assim: feliz dos pobres e dos necessitados que se confiam a tão grande provedor. Aquele que concede não só aquilo que lhe é pedido, mas dá em abundância diante de cada pedido e de cada desejo, né? Feliz dos pobres e necessitados, né? Em primeiro, acho que a primeira condição é a gente conseguir se enxergar como pobre e necessitado, né? Que nós precisamos da graça do Espírito. Às vezes a gente tem uma tendência de querer dar conta sozinhas, né? Eu sempre falo da força do nosso próprio braço, né? Eu resolvo, eu dou um jeito, eu vou resolver isso aqui. Ou quando mesmo a gente acha que a gente não vai conseguir fazer, a gente quer fazer, a gente até reza, mas quer usar dos nossos meios, né? Não, mas é que eu acho que Deus precisa aqui dessa minha ajudinha, né? Preciso falar isso, preciso dar essa cutucada, preciso agir dessa maneira, né? E a gente não se reconhece como pobre necessitado dos dons e das graças do Espírito Santo. Nós somos miseráveis, a gente não vai acertar sozinho. A gente não vai acertar sozinho. A gente não vai acertar nos nossos relacionamentos, a gente não vai acertar na nossa vida profissional, a gente não vai acertar no nosso casamento, na educação dos filhos, sem a graça do Espírito Santo. A verdade é essa, né?
E mesmo com a ajuda do Espírito Santo já é tão difícil. Imagina sem a ajuda dele, né? Então, assim, eu sou pobre, necessitada. Eu sou pobre, necessitada da graça do Senhor, né? Eu preciso dessa graça. Essa primeira condição, acredito que é de se enxergar e ter essa visão. Eu preciso do Espírito Santo. Eu não vou dar conta, eu não quero dar conta sozinho, né? Eu não quero ser a senhora da minha própria vida, né? Eu não quero ser uma Jéssica empoderada que dá conta de tudo. Não, eu não consigo, eu não quero. Eu quero o Senhor me guiando. Eu sou pobre, necessitada, eu preciso da graça, né? É por isso que eu busco a graça, é por isso que eu quero agradar ao Senhor, é por isso que eu quero estar na presença dele, é por isso que eu busco os sacramentos, porque eu sou pobre e necessitada, eu preciso pegar na mão do Pai. Eu preciso que o Pai me leve pela mão. Eu não sei os caminhos corretos, eu não sei qual é a melhor decisão diante das coisas. Eu preciso de Deus. Então, essa é a primeira coisa, né? E aqui fala de se confiar, né, a tão grande provedor, né? Ter essa visão de que o Espírito Santo, ele provê, né? Ele traz diante da necessidade. Qual é a necessidade que eu tenho hoje? Diante da necessidade que eu tenho hoje, ele é provedor. Às vezes, a gente tem assim, ó, às vezes não, quase sempre, né? A gente está sempre antecipando sofrimentos e preocupações, não é assim? Então, assim, a gente não está preocupada com o dia de hoje, por exemplo. A gente já está preocupada com o dia de amanhã, com depois de amanhã, com a semana que vem, com os meses daí para frente, com o ano que vem, com o que meus filhos vão fazer quando são adultos. A gente fica antecipando sofrimentos, preocupações, né? De coisas que a gente não tem o mínimo controle, né? Então, assim, o Senhor Deus, ele é provedor na nossa vida diante da nossa realidade cotidiana, né? Qual é a realidade que eu tenho para viver hoje? Hoje eu tenho uma agenda de coisas para fazer. Diante da agenda de coisas que eu tenho para fazer hoje, diante das decisões que eu tenho que tomar, diante da comida que eu tenho que cozinhar, diante do que eu tenho que tomar de decisão no meu trabalho, se eu vou para esse trabalho, se não, quem sabe até se eu estou procurando um trabalho, da minha situação financeira no dia de hoje, dos meus relacionamentos, seja o que for, do dia de hoje. Eu preciso da graça e o Espírito Santo é um provedor para hoje na minha vida. Ele dá a providência necessária para esse dia. Às vezes a gente fica antecipando preocupações, né? Eu adoro aquela expressão, até na última Sentinelas eu falei, né? Da mulher virtuosa, que ela se ri do dia de amanhã, né? Ela não está preocupada com o dia de amanhã, ela olha para frente e ela ri. Por quê? Porque ela confia em Deus. A gente Ela vê sabe. no Antigo Testamento o maná era para aquele dia. Para aquele dia. E quando Jesus vai ensinar a rezar, ele fala o pão nosso de cada dia. Então, esse provedor, né, o Espírito Santo, ele vai dar o que a gente precisa para o dia de hoje. Para a gente bem viver. A gente não tem amanhã. A verdade é essa. A gente não tem o amanhã, a gente tem o hoje. E hoje, aquilo que eu preciso hoje. Porque senão, e eu digo isso, Kátia, porque senão assim, a gente fica ansiosa, querendo bens e dons para amanhã e esquece de viver aquilo que a gente tem que viver hoje, né? Aquela ainda pergunta o que tu tem feito com o que Deus tem te dado. Porque a gente não... A gente já ganhou um monte de ferramenta para o tempo de agora. Tudo à nossa disposição. Só que a cabeça já está lá. Amanhã então eu não faço nada frente. hoje. Então eu estou preocupada com o dia de amanhã, eu estou preocupada com a decisão que o meu marido vai tomar, ou que esse marido que foi embora, né, nesse casamento, eu estou sempre pensando nele, o que ele vai fazer amanhã, o que vai ser, qual é a decisão que ele vai tomar, quando que ele vai voltar para casa, e eu não vivo hoje. E eu estou trazendo isso pelo tanto que eu tenho falado todos os dias que eu recebi, né, de pedidos de oração para reconciliações conjugais. Então, assim, hoje, o que o Espírito Santo tem para mim hoje, né? O que eu tenho que viver hoje? E é hoje que ele vai me capacitar. Então, assim, também a nossa atenção de estar bem vivendo a nossa vida, né? Faz o que deves estar no que fazes, né? São José Maria Escrivá diz pra gente. Isso é um caminho de santidade. E hoje em dia, ainda com tanto de distração que a gente tem, é um caminho de sabedoria pra gente, de santidade, né? Faz o que deves e está no que fazes. Hoje. Eu, pobre e miserável, o que eu tenho para fazer hoje? Hoje, eu tenho isso aqui para cumprir, eu tenho isso aqui para viver, eu tenho essas emoções para lidar. Hoje, o provedor, o grande provedor, vai me dar não só o que eu estou pedindo, mas diz aqui, dá em abundância diante de cada pedido, de cada desejo, né?
daquilo que eu estou vivendo agora. Então hoje eu preciso de coragem, hoje eu preciso de sabedoria, hoje eu preciso de ciência, hoje eu preciso de inteligência, hoje eu preciso disso, né? Diante das circunstâncias menorzinhas do nosso dia a dia. E às vezes a gente fica esperando para ser feliz, eu já falei isso, né? Ou para ser santo, a gente fica adiando as coisas, né? Fica adiando. Tem aquela história, né? Acho que é de Santo Expedito, né? Que o demônio fica soprando para ele ser santo amanhã, né? Amanhã, ele fica dizendo amanhã, amanhã, né? Não, amanhã tu te decide por Deus. Não me lembro muito bem a história. Mas é assim. Mas é assim, né? E aí ele diz hoje, acho que é um corvo, né? É um O corvo que corvo, é um bicho grita. daí, tanto que tá na imagem dele, tá hoje, Exato, né? hoje, né? Então, hoje, o que eu tenho para viver hoje? Hoje eu vou dar o meu melhor, hoje eu vou ser mais feliz. Tem dias que a gente nem sabe porque que a gente levanta, né? Ainda mais a gente que é mulher, né? Que a inconstância faz parte de ser mulher. Mulher é inconstante. A gente vive de fases no nosso mês. Só por aí, tira por aí o que a gente é, né? Então, assim, diante de tudo isso, o que eu vou viver hoje, o que Deus me confia para hoje, há benefícios do Espírito Santo. A providência de Deus para aquilo que eu vou viver hoje, das pequenas coisas às grandes coisas. Eu não preciso esperar grandes coisas para receber a providência divina. E às vezes, Kátia, a gente fracassa na nossa vida espiritual, a gente fracassa nos nossos relacionamentos, a gente fracassa na educação dos filhos, porque a gente fica esperando grandes coisas e pede a ação de Deus para grandes coisas e não para as pequenas. A gente não está atento ao cotidiano da nossa vida, né? Aquela doação de amor cotidiana, aquela educação cotidiana das pequenas coisas, que é ali onde nós precisamos dar, sim, né, conta das coisas e que o Espírito Santo quer, sim, prover para nós o que a gente precisa. Quanta sabedoria a gente precisa para educar os filhos hoje, né? Quanta sabedoria para conviver com as pessoas. E assim, para além disso, né, diante das circunstâncias de dor, de sofrimento, de angústia, de ansiedade, de depressão, todo esse quadro, né, que a gente, de todas as pessoas que vêm sofrendo, que estão adoecidas dessa maneira, há uma graça do Espírito Santo para nós hoje. Os dons do Espírito Santo são para todos nós, né? A gente não precisa estar saudável para receber o Espírito Santo, né? Eu não preciso estar, e bem pelo contrário, quanto mais miserável a gente se vê e se enxerga, mais o Espírito Santo vem para nos ajudar e vem em nosso socorro, em nosso auxílio, né? Uma outra coisa que me chama a atenção é quando ela fala da parte da correspondência, né, aos dons do Espírito. Porque assim, Kátia, mais Deus dá quando a gente está correspondendo. E assim em qualquer lugar. Vamos pensar em qualquer relação humana, até numa relação de trabalho, né? Quando a gente tem relações saudáveis, né? De trabalho, enfim. Quanto mais a gente corresponde, mais a gente recebe, não é assim? E Jesus disse no Evangelho, quem é fiel no pouco, né? Nas coisas pequenas vai ser nas grandes. Quem é infiel, e assim vai. Quem é fiel, talentos, ele né, confia mais. Exatamente. O Senhor vai confiar. E daí diz assim, né? O Espírito Santo nos ama infinitamente e concede os seus melhores dons àqueles que o desejam, a quem pede e a quem fielmente a eles correspondem. Então aqui, olha só, né? Isso aqui pra gente e por isso que eu comecei falando, né, na nossa meditação, e usando dessa consciência da nossa pequenez. Nós temos que ter a consciência da nossa pequenez e que o Espírito Santo quer nos dar a graça e prover para nós hoje, daquilo que a gente vive hoje, não para o mundo ideal, mas para hoje. O Espírito Santo nos ama infinitamente. Nós somos amados. E ele concede os seus melhores dons àqueles que o desejam. Desejar a quem pede. Desejar, pedir e fielmente corresponder a eles, né? O que é corresponder ao Espírito Santo, né? Quantas vezes, Kátia, e aí a gente vai ver aqui, aqui embaixo diz assim, ó, com uma mão no coração, ó cristão, reconhece a tua pobreza espiritual e diga como correspondestes às inspirações, às luzes, às graças do Paráclito. Quantas vezes a gente tem uma inspiração de algo que a gente tem que rezar? Vou rezar o terço todo dia. O Espírito Santo nos dá aquele primeiro impulso. Ele
comunica a nós essa verdade que nós precisamos rezar o terço, que o terço é uma arma espiritual para nós, que ele é necessário para a salvação da nossa família, que ele vai nos fortalecer, a gente tem aquele ímpeto, e aí a gente começa a rezar, e ele nos dá a graça. Daqui a pouco a gente começa já a não pedir para ele a graça, que eu falei, eu acho que foi ontem, né, que até para rezar a gente tem que pedir a graça. Para ser fiel, para rezar as pequenas orações, a gente tem que pedir a graça do Espírito Santo, né? Mas aí o que acontece? A gente começa já a fraquejar, começa a pensar, será que foi Deus mesmo que falou? Quem sabe eu rezo uma vez por semana, né? Quem sabe daqui a pouco até esquece que Deus já falou contigo. E aí, e isso a gente pode assim, vem várias coisas. Às vezes a inspiração vem para a gente ser mais silenciosa no trato com as pessoas que a gente convive. Quantas vezes o Espírito Santo nos dá um sinal de por onde a gente tem que caminhar? Ele nos inspira. Ele fala com a gente, né? A luz do Espírito Santo nos inspira uma forma de agir, de ser silenciosa, de não revidar, de não guardar rancor, de não vou dar bola, não dar mais tanta atenção. Às vezes o Espírito Santo te dá a luz de não dar tanta atenção para aquilo que uma pessoa está falando para te provocar, ou enfim. E a gente até começa, mas daqui a pouco a gente já não quer saber de uma coisa, eu vou falar, eu não vou mais levar desaforo para casa, ou eu vou responder na mesma moeda. E aí a gente até esquece que o Espírito Santo nos falou, né? A gente ignora solenemente, né? As orientações do Espírito Santo, e depois a gente pergunta para Deus por que a nossa vida está dando errado? Por que a gente não consegue? Por que eu não estou conseguindo me comunicar com o meu filho ou com o meu marido? Ou por que isso aqui deu errado? Mas quantas vezes Deus já nos indicou o caminho? Olha, cara, eu preciso ir na missa. Eu preciso de sacramento. Eu preciso. Aí você sente até o ímpeto. E tem coisas, gente, tem coisas assim, né, que elas são lógicas. Tem coisas que a gente não pode mais tropeçar. Não dá mais para tropeçar em algumas coisas. A gente vai chegando num momento do conhecimento de Deus e da caminhada que a gente precisa tomar decisões e não voltar mais atrás nelas. Assim, não importa o que aconteça, eu não falto a missa no domingo, né? Ou no sábado, que seja. Missa no final de semana, eu não vou faltar. Chove canivete, chega visita, seja É o que inegociável. for. É inegociável. A minha missa eu vou ir. Eu vou pegar, eu sou uma mãe de família, eu vou pegar meus filhos. Meu marido não quer ir comigo, beleza, meu amor, sem bico, sem reclamação. E ainda quando voltar da missa, traz uma coisinha que o marido gosta de comer e seja mais doce, mais maravilhosa possível, para ele ver que entrou graça de Deus na tua cabeça e não tormento para a vida dele. Porque às vezes a gente vai buscar Deus e só falta esfregar na cara do marido que ele não é bom o suficiente pra gente, porque a gente tá indo na missa. Então, assim, tem coisas que são decisões que a gente tem que tomar na caminhada com Deus e que o Espírito Santo, ele já nos falou. Nós já sabemos. Ah, mas o Espírito Santo não falou comigo. Não tá falando agora, minha querida? Você não tá fazendo as lives? Nunca viu que tem que ir na missa no final de semana? Não sabe os 10 mandamentos? Já não tá escrito, já não foi revelado? Ô, né? Jéssica, sabe que eu tava pensando que essa novena, ela faz o chamado uma vida espiritual, né? Aí eu tava refletindo o seguinte, vamos falar bem como carismáticas. Quando a gente via alguém pregando, a gente dizia, está cheio do Espírito Santo, né? O que seria aquilo? Um cara fervoroso, uma mulher muito fervorosa, fala gritando, e aí já dá cura. Aquilo para nós era cheio do Espírito Santo. Aí eu fico pensando quantas vezes a tia da cozinha, que tava bem quietinha lá fazendo a comida da limpeza, era muito mais cheia do Espírito Santo, porque na vida dela, não era só quando eu tava com o microfone na mão, Exato. né? Ela vivia conduzida pelo Espírito Santo. Eu tenho pensado muito numa frase do marido da Santa Giana, porque quando disseram para ele que iam abrir o processo de beatificação, canonização, ele falou assim, nossa, ela era uma mulher normal. Então, o Espírito Santo, ele é para todos. Não é porque a gente está fazendo uma live, eu e tu, que a gente perde o Espírito Santo. Se não precisar fazer live, pregação, música, nada, nós vamos continuar pedindo o Espírito Santo, porque vida espiritual é o primeiro chamado que a gente tem. Uma vida conduzida pelo Espírito, tá lá no catecismo, né? A vida no Espírito é o primeiro chamado da gente, ter uma vida espiritual. E aí, por fim, também lembrava do Padre Jonas, desde o início que a gente começou aqui a transmissão, que também, né, quando pegava o microfone, a gente via que ele transbordava do Espírito, mas no dia a dia, até a hora da morte, ele pediu o Espírito Santo para tudo.
O Espírito Santo foi fazendo coisas extraordinárias da vida de um homem falho como nós, que tu dizia, né? A gente tem que reconhecer. Ele já tinha, assim, uma estatura dentro da igreja, ele já era um monsenhor. Ele pedia, Espírito Santo, vem fazer. Eu não sei o que fazer, Espírito Santo. E o Espírito Santo fez aquela obra maravilhosa na vida dele, nas nossas vidas, no Brasil. As expressões carismáticas que hoje se destacam mais, nasceram daquela água que jorrou do peito do Padre milhares Jonas. de conversões, né? É. Então, o Espírito Santo, ele é para todos. Não pode que as pessoas que estão, né, pessoas maravilhosas que estão fazendo a novena conosco, a gente precisa sair dessa novena com uma decisão de vida. Ter uma vida espiritual. E que, assim, isso é o mais importante para nós. Né? Isso é o mais importante para nós. Nós colocamos aqui as nossas intenções. Eu sou sempre uma pessoa, né, que fala da gente rezar, da gente pedir para Deus, né? A gente tem que pedir para Deus as coisas, né? Mas acima de todas essas intenções, né? É a nossa santificação, é a nossa salvação, é a nossa decisão por sermos mais de Deus. E sabe? E aí, Kátia, entra assim, da nossa responsabilidade no nosso chamado, né? Eu acredito. Essa corresponder ao Espírito, eu tenho que pedir, eu tenho que desejar, eu tenho que pedir, eu tenho que corresponder. Então, eu desejo, eu peço e correspondo, né? Quanto dessa correspondência ao Espírito Santo, né? E acredito que toda a correspondência ao Espírito Santo é a nossa vivência cotidiana, né? Das pequenas às grandes coisas. E a nossa responsabilidade de viver no Espírito para alcançar muito das coisas que a gente pede. A gente acha, às vezes, e a gente pede para que Deus haja de maneira mágica e faça milagres imediatos, né? E é maravilhoso, e a gente sabe que Deus pode fazer milagres imediatos, mas nem sempre o milagre imediato é o melhor para nós, né? E para a pessoa que a gente está orando. Então, muitas vezes é nossa responsabilidade corresponder ao Espírito, e justamente na correspondência ao Espírito de uma vida santificada, de uma vida no amor, de uma vida no silêncio, de uma vida no serviço, de amar os outros muito mais do que eu me amo, de sacrificar, de viver uma vida de sacrifício amoroso pelos meus, né? De ser uma pessoa doce, dócil ao Espírito, vivendo essa vida de correspondência. E aí é por isso que a gente precisa desejar e pedir, porque sem desejar e pedir a gente não vai conseguir viver essa vida, né? Mas conforme a gente vai avançando nessa vida do Espírito, a graça de Deus vai transbordando da nossa vida para os nossos. E é aí que os milagres começam a acontecer. Amém. Né? Quantas vezes eu sempre falo, né, sobre rezar pelo marido? Quando eu entendi que tudo que eu queria que o meu marido fosse morava, que eu queria que o meu marido mudasse, morava na minha responsabilidade de mudar primeiro. Eu preciso mudar primeiro. Eu preciso amar primeiro. Eu preciso ser primeiro, né? Essa mulher virtuosa, se eu quero que o meu marido seja virtuoso, né? E nessa condução, eu sou sincera em dizer, né, que num primeiro momento eu pensava, bom, você é melhor de uma forma interesseira, né? Porque como eu quero, mas o Espírito Santo, ele vai trabalhando na gente, foi trabalhando no meu coração e me mostrar que eu estava querendo algo que eu nem era digna de receber. Quantas vezes, e aí eu entendi isso, né? E eu sempre falo isso, né? Que o marido, ele muda quando a mulher muda, né? Mas a gente mudando na correspondência do Espírito. E como às vezes é doloroso para a gente ouvir isso. Porque a gente se coloca num lugar de estar muito acima dos outros. E principalmente do marido, né? A gente se coloca num lugar assim, eu sou melhor, eu sou mais espiritualizada. Eu tô aqui rezando, eu sou melhor, né? Então, hora que eu tenho que mudar, né? Cara, a gente é miserável. A gente é miserável, a gente é super egoísta. Sem a graça do Espírito Santo, a gente não vai conseguir. E assim, eu estou usando esse exemplo, mas isso serve para todas as áreas da nossa vida, desde a convivência que a gente tem com tantas outras pessoas da nossa família que a gente reza pela salvação. Então, existe uma responsabilidade, né, no nosso chamado. Eu preciso corresponder ao Espírito, eu preciso desejar, pedir e corresponder para que esse Espírito Santo transborde e alcance os meus. Né? Porque o padre Jonas, né, Monsenhor Jonas, havia um transbordamento na vida dele.
né? Ele pedia para ser cheio e transbordava. Transbordava, né? Vamos pegar qualquer recipiente, começa a colocar água, 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 tudo que está perto. Quando está transbordando, tudo que está perto vai molhar, vai ser encharcado, né? E se a gente pegar Ezequiel 47, né, que fala dessa fonte maravilhosa que jorra do templo, né? Essa água do Espírito, tudo por onde ela passa se torna são e saudável, né? E olha só a responsabilidade dessa fonte que jorra dentro do nosso coração, né? Porque a fonte mora dentro da gente, né? O Espírito Santo mora dentro da gente. Então, olha que coisa mais linda. Esses dons do Espírito são para nos capacitar para esse transbordamento, né? Todos os dons que o Espírito Santo nos concede, né? Do temor de Deus, da piedade, da ciência, né? Da inteligência, da sabedoria, todos os dons do Espírito são para quê? São graças para transbordar na nossa vida, né? E encharcar a vida dos nossos. É uma responsabilidade e é maravilhoso viver uma vida no Espírito. Não é fácil, mas não existe vida melhor. Eu duvido. Duvido que exista uma vida melhor do que a gente se decidir a cada dia, né? Espírito Santo, quero corresponder, né? Aquele livro super antigo, acho que é do Benihim, né? Acho que é Bom Dia Espírito Santo, né? O que vamos fazer juntos hoje, né? Que era a oração dele ao acordar. E que o Padre Jonas, né? Monsenhor Jonas falava isso muito. Eu até conheci primeiro antes de ler o livro. O Dunga também Eu fazia. conheci primeiro por ele. Depois que eu fui conhecer e ler o livro e a história do Benihim. Mas era isso, né? Bom dia, Espírito Santo, ao acordar. O que vamos fazer juntos hoje? Olha que vida linda, né? Conduzida pelo Espírito Santo. E aí, Kátia, essa vida conduzida pelo Espírito Santo é quando a gente tem o impulso de dar uma resposta, mas a gente corresponde e silencia, né? Mas é porque eu estou vivendo nessa vida espiritual, eu já estou sabendo segurar a minha língua, segurar... Porque eu quero corresponder ao Espírito Santo, né? Sabe então, às vezes eu quero tomar uma atitude egoísta. Me lembrou de uma fase da minha vida que, né, graças a alguns acontecimentos de agora, eu entendo porque que eu era assim. Eu tinha uma irritabilidade quando eu era criança, quando eu era adolescente. Eu tinha uma fúria. Esse era o nome, era fúria. Então, se alguém me provocava, vinha aquilo. Só que, claro, né, eu tinha educação, meus pais me deram educação. Eu não me botava em ninguém. Mas ficava aquilo, assim, me matando. Então, eu me lembro em 2 oportunidades que eu bati. Eu bati na porta do banheiro, que tá quebrado até hoje. E na da garagem, eu quebrei o vidro, assim. Eu peguei uma vassoura e joguei. Porque aquilo vinha tão forte que eu precisava, né, botar pra fora. Só que eu não ia bater em ninguém, né? Eu não ia bater na pessoa que tava, naquele momento, me machucando. Então, eu não se escandalize, mas era assim. Jogava quebrei o vidro, o pai teve que trocar o vidro também. Fica aquela marca, porque todos os vidros são de um tipo e tem um diferente, né? E aí, quando eu comecei na renovação a frequentar grupo de oração, uma das primeiras graças que o Senhor me deu foi tirar isso. Não que eu nunca me irrite, mas não é uma característica minha. E não é mérito meu. Porque na minha essência, né? O meu movimento natural, por causa das marcas da minha história, é essa irritabilidade. Eu tinha uma fúria. É incrível, cara, o que o Espírito Santo faz. Não tem impossível para ele. Nossa, muda muito da nossa natureza. Eu nem sabia por que eu era assim. E o Espírito Santo muda a nossa natureza. E ele tirou. Muda. Isso é lindo. E a gente vê ao longo de toda a história, né, do povo e da palavra de Deus, né, quantas vezes o encontro com o Senhor é marcado com a mudança do nome da pessoa, né? O Senhor muda o nome, né? E quantas vezes Deus diz assim, eu vou mudar o teu nome, né? E essa mudança do nome, nesse encontro íntimo com o Senhor, é a mudança da natureza mais íntima da gente, né? Para outro destino, para um destino que Deus nos chama, né? Para algo que Ele nos escolheu. E isso é fantástico. E quantas vezes a gente não está vivendo o que a gente devia viver porque a gente não está vivendo a correspondência dos dons, porque a gente não está vivendo essa vida no Espírito. Quanto mais nós podemos fazer, quanto mais nós podemos entregar, quanto mais nós podemos render, gente, desde a vida profissional até nos nossos relacionamentos, quanto mais feliz a gente é, né? No meio da dor, da dificuldade, ou no meio da bonança, porque a gente vive de fases também, não importa. Como eu viver, independente da circunstância,
Eu quero ter uma vida de correspondência a esses dons. Eu quero corresponder a isso que Deus tem falado comigo, né? Mas olha, primeiro eu tenho que desejar, depois eu tenho que pedir, aí eu correspondo, né? E até porque Deus não vai entregar, né, daquilo que é precioso, para que a gente não entrega na mão de uma criança, né? Uma joia preciosa. É. Né? Tu não vai dar uma nota de R$ 200 na mão de uma criancinha que não faz ideia, não sabe diferenciar uma nota de 10 de uma nota de 200, né? Então, assim, às vezes a gente está esperando muito de Deus, mas a gente não tá, a gente é super infantil, né? Então, aqui fala daqueles que correspondem. Você tem correspondido, né? Eu quero. Então, eu vou começar aqui, vou sendo fiel no pouco. Vou rezar o meu texto todo dia. Eu vou ir na missa todo domingo. Eu vou me confessar pelo menos uma vez por mês. Eu vou buscar esse sacramento. E eu vou corresponder sendo mais doce. Eu vou ler um trechinho da palavra. Gente, isso é cultivar essa... E aí o Espírito Santo vai falando. E aí a gente vai correspondendo. E aí as graças vão acontecendo na nossa vida, né? E aí dons mais preciosos vão sendo derramados sobre a nossa vida, né? De maior revelação de Deus, de maior sentimento da presença de Deus, de maior capacidade de amadurecer. Menos coisas vão nos doendo. Mais curado a gente vai sendo, mais maduro a gente vai sendo, as coisas que antes nos machucavam passam a não machucar mais. E isso que tu falou, né, Kátia? Da nossa própria natureza ser mudada. Às vezes, quantas vezes a gente vê pessoas extremamente tímidas, né? Medrosas, cheias de medo, e o Espírito Santo ir mudando daquela natureza e trazer para a pessoa coragem, força e ímpeto, né? Movimento. Quantas vezes as pessoas vivem paradas naquela vida que não consegue avançar e conforme vai vivendo na vida espiritual, elas se transformam em pessoas dinâmicas, com uma vontade forte, que arrastam outras para Deus, né? Enfim. É desejar, pedir e corresponder, porque Deus dá, né? Deus dá. A gente é pobre e miserável, mas a gente quer a graça do Espírito Santo. Amém. Amém? Bora rezar, então? Vamos. Senhor, nós te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos por mais esse nosso quarto dia, Senhor, da novena. Obrigada por toda a partilha, Senhor. Obrigada porque tu nos alinha com a tua vontade, Senhor. Tens falado conosco, tem nos chamado para uma vida de santidade, de maturidade. Obrigada, Senhor. Nós queremos pedir neste momento a tua graça, Senhor. Vem sobre nós, Senhor Espírito Santo, vem sobre nós. Vem transbordar no nosso coração, vem comunicar conosco agora, de maneira muito íntima, muito pessoal. Vem nos trazer as tuas inspirações, as tuas luzes. Comunica-te conosco, Senhor. Revela-nos grandes coisas misteriosas que ignoramos, como diz a tua palavra. Vem em nosso auxílio, vem em nosso socorro. Vem em auxílio da nossa miséria, da nossa pequenez. Nós reconhecemos a nossa miséria, Senhor, a nossa pequenez. E queremos te pedir, vem sobre nós, vem Espírito Santo, derrama teus dons sobre nós. Nós queremos uma vida de santidade, nós queremos querer uma vida de santidade. Nós desejamos desejar uma vida de santidade, vem Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito Santo sobre a nossa mente, tudo que nós temos pensado, lembrado. Vem Espírito Santo sobre as nossas emoções, vem Espírito Santo nos tirar de todo lugar de abatimento, de desespero, de desesperança, de tristeza, de irritação. Vem Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito Santo nos trazendo revelações particulares, íntimas. Vem nos dizendo como agir, como falar, como nos portar. Vem os nossos pensamentos ordenando as nossas emoções. Vem Espírito Santo e coloca ordem em nós. Vem Espírito Santo agir nos nossos relacionamentos, dentro das nossas casas, nos nossos ambientes de trabalho. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Com toda aquela capacitação particular e íntima que cada um tem necessidade no dia de hoje, nos ensina a viver o hoje. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo trazendo também a cura, a libertação de toda ansiedade, depressão, das doenças emocionais, psíquicas. Traz aquela cura interior necessária para o nosso crescimento, para a nossa cura, para avançarmos bem na nossa vida, nos nossos relacionamentos.
Vem Espírito Santo, nós te pedimos sobre todas as intenções colocadas nessa novena. Cada pessoa que tem se recomendado as nossas orações, as intenções particulares, aquilo que cada um tem escrito, traz no coração. Nós entregamos tudo agora. Vem Espírito Santo agir em tudo isso. Vem em nosso auxílio. Tu que és o nosso fiel provedor, vem em nosso socorro. Nós entregamos as nossas dores, as nossas angústias, os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas expectativas, os nossos sonhos, os nossos planos. Vem Espírito Santo, nós colocamos tudo nas tuas mãos, pedimos que tu guie as nossas vidas. E queremos interceder por todas essas intenções também. Vem Espírito Santo sobre as gestantes, sobre os seus bebês. Vem Espírito Santo sobre as crianças, sobre os enfermos, sobre os cuidadores, os pais dessas crianças enfermas, os familiares dos enfermos, das pessoas internadas, daqueles que necessitam de milagre na sua saúde. Nós clamamos sobre o Mateus Moura, pedimos sobre todos aqueles que estão enfermos. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre todas as mulheres que desejam engravidar, todos os casais que pedem por esse milagre, por essa graça da gestação. Vem Espírito Santo trazer a vida, vem Espírito Santo trazer a cura. Vem Espírito Santo, tu és maior do que todo e qualquer diagnóstico médico. Vem Espírito Santo acalmar os corações, a ansiedade da espera, a dor da espera. Vem Espírito Santo, que essas mulheres, esses casais vivam o hoje na tua presença, na tua graça, que eles vivam bem o hoje. Vem Espírito Santo acalmando, tirando toda a ansiedade. Colocamos também todos aqueles casais que estão esperando por crianças na lista de adoção, que estão na lista de espera, toda a ansiedade, todo o medo, toda a angústia desse momento de espera. Vem Espírito Santo trazer o consolo, a calmaria. Vem Espírito Santo prover o que essas famílias necessitam hoje. Queremos entregar também todos aqueles que têm pedido oração pela vida profissional, pelos desempregados, pelas pessoas que têm dívidas, por aqueles que estão com problemas nos seus negócios, os empreendedores, tantas pessoas com tantas necessidades materiais, situações também de processos jurídicos, situações de impasses que precisam de acordo. Nós clamamos agora, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo trazer um entendimento, vem Espírito Santo trazer as graças que essas famílias precisam, que esses profissionais precisam. Todas as dúvidas, todas as dívidas, todos os medos, vem Espírito Santo capacitar, trazer criatividade, trazer saída, socorro financeiro. Nós clamamos também em especial por todas as nossas famílias, vem Espírito Santo. Todos os casamentos, pela reconciliação dos casais, aqueles maridos que já saíram de casa, o sofrimento das esposas, dos filhos. Nós clamamos, traz de volta, Espírito Santo, esses maridos, traz de volta e restaura estes casamentos, afasta todas as pessoas, todas as situações de adultério, todo pecado de adultério, toda decisão de viver em adultério. Nós clamamos agora, Espírito Santo, nós clamamos atuação, convencimento. Vem convencer da verdade, vem Espírito Santo em socorro, vem Espírito Santo, nós clamamos pela intercessão da Virgem Maria, que a misericórdia do Senhor alcance essas famílias, esses casamentos, que venha trazer um profundo arrependimento, uma profunda conversão, a restauração desses casamentos. Nós clamamos pela conversão das famílias, todos os filhos que estão rezando pela conversão dos seus pais, os pais que oram pela conversão dos filhos, dos maridos, das esposas. Nós colocamos também aqui todos aqueles que têm orado pela libertação dos vícios. Amém. Vem Espírito Santo agir de forma poderosa, vem fazer novas todas as coisas na nossa história. Vem te derramar, Espírito Santo, vem passar nas nossas vidas, na vida de todos estes que nós oramos agora, como esse rio de vida, que por onde passa tudo transforma, torna tudo são e saudável, transborda, Espírito Santo, nós clamamos. Vem Espírito Santo, vem em nosso
socorro e nosso auxílio, em socorro e auxílio de todas as famílias, de todas as pessoas que nos colocaram as intenções. Eu quero colocar aqui a intenção dessa irmã que pediu pelo marido que está desaparecido. Nós clamamos, vem Espírito Santo trazer, vem trazer solução para essa situação. Vem Espírito Santo, vem sobre este marido, sobre esta esposa, sobre esta família. Traz notícias, traz a graça dela saber onde ele está. Traz a graça, Espírito Santo, que essa família precisa hoje, diante de toda a realidade que ela está vivendo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo com milagres. Nós pedimos milagres, nós pedimos curas. Nós pedimos cura física, nós pedimos cura espiritual, nós pedimos libertação espiritual. Nós pedimos milagres, conversões milagrosas, Espírito Santo. Nós sabemos que tu podes tudo. E nós pedimos pela intercessão da Virgem Maria conversões milagrosas, que nós possamos atestar na nossa vida, que as nossas famílias sejam sinais da tua graça no mundo, Espírito Santo. Que as nossas famílias sejam sinais da tua graça, Espírito Santo, do teu poder. Pedimos tudo isso pela intercessão da Virgem Maria. Obrigada, Senhor Jesus, por toda a graça já derramada, por todo o socorro do céu, por todo o socorro de anjos que tu envia agora para socorrer tantas pessoas que neste momento têm o socorro do céu, têm a visita do céu. Obrigada, Senhor, tantos livramentos de acidente, tantos livramentos na vida de adolescentes, de jovens, tanto livramento das drogas, de decisões erradas. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Jéssica, eu quero colocar também uma situação de uma das mulheres que está pedindo a reconciliação da família. E desde o momento em que o marido disse que não queria mais voltar para casa, ela não consegue sair da cama. Então, pedir ao Espírito Santo o dom da fortaleza para essa mulher e para todas as mulheres. E assim, o Espírito Santo não tem nos levado a um caminho de desistência ao longo dessa novena, pelo contrário. Pelo contrário. Ele tem nos orientado a permanecer firme e a confiar, né, no poder de Deus de mudar as realidades. Então, quero pedir ao Senhor que convença o coração dessa mulher. Ela tem uma filha pequena, para que ela se levante dessa cama e tenha força para lutar, né? Que ela consiga colocar a esperança dela no Senhor. E assim como ela, tantas outras mulheres que vivem essa realidade. Toda a dor que nos coloca prostrado, que nos tira a força de viver. Nós te pedimos, Espírito Santo, só o Senhor para nos levantar. Derrama sobre nós, Senhor, a tua força, a tua graça. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Senhor, a mesma força que se derramou sobre Jesus, o levantando da mansão dos mortos. Derrama sobre todos nós, Senhor, especialmente sobre aqueles que estão perdendo o sentido da vida, que têm pensamentos tentadores contra a sua vida. Nós queremos te pedir, visita, Senhor. Pessoas que estão aqui na live, ou por quem nós estamos rezando, pessoas que vão ser alcançadas pela nossa intercessão, onde elas estiverem agora. Derrama o teu Espírito Santo sobre todo o coração que está sofrendo, Senhor. Levanta de todo abatimento, dor, prostração. Amém. 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 Louvado seja Deus. Eu senti assim, o socorro do céu sendo enviado, sabe? Senti a graça do Espírito Santo, assim, dos dons do Espírito Santo sendo derramados mesmo, né? Sobre nós que pedimos, assim, sobre aqueles que precisam, né? Cada dom é dado a gente, né? Da forma como a gente precisa, né? Essa providência, assim, muito íntima, assim. Eu sentia que a provisão de Deus, ela é íntima, né? Ela é de maneira muito pessoal, assim. Eu sentia isso, mas sentia para além disso, assim, também, a graça do socorro do céu, assim, como se o Senhor enviasse muitos anjos, sabe? Nesse momento, assim, que a gente estava rezando, e esses anjos do Senhor iam socorrendo lugares, assim, leitos, pessoas prostradas, adolescentes, lugares de pessoas por quem nós estamos rezando mesmo, sabe? Que iam tomar atitudes erradas, que iam passar por situações de risco,
e o livramento de Deus alcançando. Muito obrigada, Senhor. Obrigada. Muito obrigada, Senhor, Senhor. nós confiamos em Muito Ti. obrigada, Muito Senhor. obrigada. E assim, quando a gente estava rezando, né, que eu pedia para o Senhor milagres, nós temos que pedir para o Senhor, né? Nós temos que pedir para o Senhor, nós não paramos de pedir, né? A gente não pode parar de pedir, a gente tem que insistir com Deus, né? Ontem eu contei a história de Santa Gema, hoje postei ali para quem quiser, tá ali nos meus stories, dá para pegar lá no link. Nós temos que insistir, né? Nós não somos, como diz a palavra, né? Absolutamente de perder o ânimo para nossa ruína, né? Nós temos de manter a fé para a nossa salvação, né? Nós mantemos a fé. E é o Espírito Santo que mantém a fé na gente, né? Então, assim, para todas aquelas mulheres, né? Ou para todos nós, nos momentos de maior desânimo, né? E às vezes a oração que a gente consegue fazer, a gente não consegue rezar mais nada, né? Na hora da muita dor, do muito desespero, a gente não consegue pedir muita coisa, né? Eu não sei se vocês já passaram por isso. E olha que eu sou uma mulher que gosta de rezar. Mas às vezes a dor e o esmagamento da dor é tão grande, a gente fica com a cabeça tão doida que a gente não sabe nem mais rezar, a gente não tem força para rezar, né? Então, mas a gente sempre pode dizer: vem Espírito Santo, né? Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Eu não sei nem o que pedir, né? Mas também a palavra de Deus nos diz que Ele que nos conhece, Ele sabe o que nós precisamos. A gente não sabe rezar como convém, a gente não sabe pedir o que convém, mas o Espírito Santo, Ele ora em nós, Ele vê a nossa necessidade, Ele é o doce hóspede da alma, Ele sabe melhor do que a gente o que a gente precisa, né? Então, para essas mulheres, né, que estão vivendo nesse sentimento de derrota, de tristeza, de desânimo, né, durante esse final de semana, missa, nada de faltar a missa, né? Missa, e vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, lavando a roupa, vestindo os filhos, fazendo uma comida, saindo para trabalhar, dirigindo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Amém? Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Encerramos a nossa semana. Primeira semana feito. Foi, agora é segunda-feira, né, Kátia? Isso, com a graça de Deus. Segunda-feira às 5. Deus abençoe, então. Até mais. Um ótimo final de semana. E nada de faltar missa.